Pessoal, boa tarde. Daremos início ao segundo dia da primeira edição do Shield International Tax Conference. Como mencionamos ontem, este evento acontecerá de forma anual, com a segunda edição já confirmada para o próximo ano. Bom, como todos vocês sabem, o aumento da pressão regulatória no Brasil, Estados Unidos e diversas jurisdições offshore, como BVI, Cayman e Bahamas, tem gerado novos desafios. A nossa ideia aqui é pontuar os riscos e oportunidades para novas estratégias de racionalização fiscal e proteção patrimonial para brasileiros investindo no exterior. Iremos reunir neste evento os especialistas da Shield International Tax, mas antes de falar dos nossos especialistas, para quem ainda não nos conhece, a Shield International Tax é uma empresa que ajuda brasileiros a internacionalizar patrimônio desde 2012. Sempre preocupados com a melhor ótica tributária e sucessória das estruturas dos nossos clientes. Já fizemos mais de 600 estruturações internacionais, mais de 200 clientes contratam nosso serviço recorrente, entregamos anualmente mais de 300 declarações de imposto de renda nos Estados Unidos, possuímos cliente em mais de 9 países e arquivamos todos os anos mais de 100 balanços offshore. Para quem não nos conhece e gostaria de ter uma noção dos nossos serviços, né, a gente coloca aqui de forma simplificada, do lado esquerdo, a parte de planejamento tributário internacional, para aqueles clientes, pessoas físicas que gostariam de iniciar uma internacionalização, mas precisam de um aconselhamento de um especialista. Uma vez que essa estrutura ela está pronta e montada, pronta para o cliente começar os seus investimentos, o serviço do meio de gestão fiscal e sucessória é aquele serviço que a gente criou para deixar a sua estrutura em compliance internacional com todas as suas obrigatoriedades. Para aqueles clientes que ainda precisam de algum tipo de obrigatoriedade, alguma entrega nos Estados Unidos, a Shield US Tax é a nossa empresa que faz toda a parte internacional junto ao fisco americano. E o nosso evento não teria o tamanho que teve sem a ajuda dos nossos parceiros. Gostaria de agradecer aqui a Mal Investimentos, Consiste Multifamily Office, GB Investimentos, Auroc Investimentos, TMF Group, Sonora Capital, Sou Seguros, Avaí Contabilidade, MacLeod, Uno, Zedra e Grupo MHM. Bom, pessoal, para quem perdeu o primeiro dia, o Pedro Barreto, nosso sócio fundador, iniciou com a evolução legislativa e a importância de uma visão holística na integração dos sistemas tributários nas principais jurisdições. A Adriele, responsável do nosso time de gestão fiscal, trouxe as principais mudanças nas obrigações internacionais para empresas em BVI e jurisdição americana. Hoje, passarei a palavra para a head da Shield, Patrícia Quintas, que falará sobre os impactos das mudanças regulatórias no Brasil e o aumento da supervisão da Receita Federal. E finalizaremos com a visão do nosso Wealth Planner, Eric Abramovitz, que trará as alternativas de planejamento fiscal e sucessório e casos de uso nesse cenário tão agitado de PL. Pessoal, vou passar a palavra aqui para a Patrícia. Convido vocês a deixarem as dúvidas aqui no nosso chat. E se vocês... a gente vai selecionar as dúvidas, né, mais pedidas para responder no final. Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença nesse momento de todos que estão aqui nos assistindo e espero que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo. Bom, o que nós vamos focar agora, né, com a minha apresentação? Neste tópico, iremos passar uma visão geral sobre a situação atual, considerando também a alteração das legislações com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, caso a PL 4173 seja aprovada. Focaremos em rendimentos recebidos do exterior na pessoa física residente fiscal no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns rendimentos do exterior que como devem ser tratados a tributação na pessoa física. Vamos lá. O primeiro que eu vou comentar aqui é sobre imóveis. Então, eu tenho um imóvel no exterior, quem detém ele é a pessoa física, e com ele usufrui algum tipo de rendimento, no caso, um imóvel, um aluguel. Na situação atual, é tributável através da utilização da tabela progressiva, como todos podem ver aí na apresentação, que é a nossa tabela progressiva, que vai de 0 a 27,5%, podendo considerar deduções da base de cálculo, como despesa de real estate tax, despesas com administradora de imóveis, despesa com condomínio, desde que seja ônus do proprietário do imóvel. Inclusive, poderá ser compensado o imposto já pago no exterior
desde que esses países, né, possuam um tratado de tributação ou reciprocidade no Brasil. Um outro ponto é falar como é que vai ficar essa situação do mesmo rendimento de aluguel caso a APL seja aprovada. Não haverá, para esse tipo de rendimento, não haverá alteração nenhuma. Continuará sendo recolhido esse imposto através do Carnê-Leão, né, o nome dito aqui pela Receita Federal, imposto mensal obrigatório, com a utilização da tabela progressiva. Então, esse não afetará nem com alteração da PL. Um outro tipo seria de recursos, de rendimento, seria o fundo de investimentos que a pessoa física detém em nome dela. Como é que ficaria, ou como é hoje, na verdade, a tributação? Por exemplo, tributação de juros, né? Esses fundos renderam juros. É tributado através do ganho de capital com a utilização da tabela para tal fim. Nós temos aqui exposto a tabela que vai de 15% a 22,5%. E esse recolhimento, hoje, ele é mensal, através do recolhimento do ganho de capital. Mais uma vez, como que vai ficar esse tipo de tributação no caso a PL seja aprovada? Esse é um tipo de rendimento diferente do que nós estamos aqui comentando dos imóveis, eles serão tributados de maneira diferenciada, vai ser utilizada uma nova tabela, que ela vai de 0 a 22,5%, e essa tributação, muito embora a competência é mensal, o recolhimento do imposto será anual com a entrega da declaração de imposto de renda. Bom, aqui passando para um outro tópico, e as ações? Como é que é na atualidade e como ficará caso a PL seja aprovada? Hoje, a tributação das ações, né, ela é tributada através da apuração do ganho de capital, sendo o valor da alienação igual ou menor do que R$ 35 mil, dentro do próprio mês, será considerado como isento para fins de apuração do ganho de capital. Bom, agora vamos falar com alteração caso haja da PL, como que irá ficar? A tributação também passará, que nem os juros, ela passará anual, com a utilização da nova tabela, que ela vai de 0 a 22,5%, e a novidade que, com a lei atual, a compensação de perdas e ganhos não pode ser efetuada dentro do mês. Então, às vezes, o contribuinte acabava prejudicado porque ele tinha muitas operações no mês com prejuízo, ele não poderia compensar. Na PL, essas perdas e ganhos poderão ser compensados. Bom, aqui eu mostro a tabela, como que vai ser, né, com a aprovação da medida provisória, a PL 4173, conforme eu falei, para juros, ações, como é que ficaria, então, essa tributação. Patrícia, acho que vale só a gente pontuar para o pessoal que essa tabela, ela é anual, né? Essa tabela, ela é anual, porque, justamente o que eu falei anteriormente, a tributação, ela será anualizada e não mais mensal. Só para alguns tipos de rendimento, elas permanecerão como mensais. Como, por exemplo, aluguel, que eu falei, rendimento de salário oriundo do exterior, continua com a obrigatoriedade do recolhimento mensal. Perfeito. Bom, agora vamos para o próximo tópico, que neste caso vamos falar considerando já numa possível alteração da lei, um organograma fiscal. Vamos lá. Com relação aos recolhimentos do impostos sobre rendimentos recebidos no exterior, por exemplo, aplicações financeiras, juros, dividendos, ações, serão tributadas de uma única maneira, exposto acima a tabela de 0,22,5%. Muito importante ressaltar que para aqueles contribuintes que possuem uma estrutura de empresa offshore, deverão ficar atentos com a pontualidade da contabilidade dessas empresas, pois existirá a obrigatoriedade do lançamento dos resultados das empresas offshore de suas controladas no momento da entrega da declaração de ajuste anual. Um outro ponto muito importante é com a transparência na declaração de imposto de renda das empresas offshore e suas controladas. A Receita Federal terá muito mais clareza nas operações, como, por exemplo, troca de informações entre países, que isso já existe desde 2017. Mais de 110 países com acordos de trocas de informações financeiras. Inclusive, o modelo aprovado de como deverá ser a apresentação da contabilidade foi apontado pelas próprias regras da Receita Federal no Brasil, o modelo de apresentação pelo IFRS. Sendo assim, a possibilidade de uma fiscalização ou auditoria mais detalhada poderá ser requisitada.
Outro ponto que não podemos esquecer também, que nessas transações entre pessoa física, empresas offshores, enfim, transações de câmbio que geram IOF, registros no Banco Central, também são fatores sensíveis para uma fiscalização. E vamos acrescentando uma outra responsabilidade do contribuinte, que é a apresentação também da declaração do Banco Central, que é a DCBE, né, onde os bens e direitos reportados, bens e direitos reportados, sempre deverão estar sempre de mão dadas no que foi reportado na declaração de bens e direitos da declaração de ajuste anual. As regras para arquivamento da declaração do Banco Central, seria a DCBE, o contribuinte deve ficar muito atento com relação a prazos e quem enquadra na obrigatoriedade da entrega ou não. Atualmente, a regra obrigatória da entrega para aqueles residentes fiscais no Brasil em 31/12, cuja soma do patrimônio do exterior seja igual ou superior a R$ 1 milhão. E vale lembrar, né, Patrícia, que a gente está falando de R$ 1 milhão a valor de mercado. Valor de mercado, muito importante, porque, como eu falei, a declaração de ajuste anual, né, o reporte da declaração de bens, sempre pelo valor histórico. E para o contribuinte não se basear naquilo que está na declaração de ajuste anual, porque ele pode ter lá US$ 800 mil, mas aquele ativo, atualmente, na entrega da declaração em 31/12, ele está valendo 2 milhões, 3, e já cria, então, a sua obrigatoriedade da entrega da declaração do Banco Central. Muito bom pontuado, Olivia, e isso é para o contribuinte ficar bem atento, por isso que eu falo, sempre olhando as regras, enfim, a pontualidade da entrega. E falando agora, até mesmo um pouquinho de compensação de impostos, na regra atual, mesmo com a possibilidade de alteração da lei, a compensação do imposto de renda recolhido em países em que o Brasil mantém acordos de reciprocidade ou tratados para evitar a bitributação, poderão ser aplicados. Lembrando que o Brasil possui acordo de bitributação com 37 países e reciprocidade com alguns países já reconhecidos por lei pela Receita Federal, que são eles Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Eu digo o seguinte, para os outros países que não foram listados pela Receita Federal como reciprocidade, é aconselhável uma análise mais profunda sobre a legislação do outro país. Por quê? Um país que possui uma legislação que permite a compensação de impostos recolhidos por outro país, via de regra, a recíproca deveria ser aplicada, no caso, no Brasil. E como um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim. Lógico que deverá sempre ser suportado por uma documentação idônea e legal. Bom, agora falando um pouquinho sobre patrimônio no exterior, racionalização tributária e planejamento sucessório. Eu acho o seguinte, que nesse momento em que vivemos com um pensamento mais globalizado, diversificação dos seus investimentos em moeda mais forte, estabilidade econômica, política, tendemos a um olhar mais criterioso, pensando não somente em mitigação de impostos, mas e sim a uma estrutura patrimonial com um olhar voltado à sucessão familiar. Um bom planejamento patrimonial, tributário e o devido cumprimento dos compliances exigidos por lei resultará com certeza em uma ferramenta super valiosa, principalmente para os investidores, com foco em investimentos internacionais. Patrícia, acho que vale a gente finalizar, né, aqui a tua parte, antes de passar a palavra para o Eric, com as tais boas práticas. Acho que esses 3 tópicos que você trouxe para a gente, o uso do cartão de crédito, o contrato de empréstimo e a tal da isenção mensal, são boas práticas que é bom a gente pontuar, porque todos os clientes perguntam, é quase que uma unanimidade. Então, se você puder falar um pouquinho sobre cada uma delas para a gente, acho que vai ser bom para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Não adianta a gente só seguir somente as regras tributárias, mas também as boas práticas, né? Que a gente vem aí com tempo de experiência e como a Receita Federal enxerga alguns aspectos de transações, principalmente naquelas transações internacionais. Então, as boas práticas, na verdade, né, que eu falo sobre cartão de crédito, aqui a gente sempre é uma polêmica, né, o uso do cartão de crédito corporativo para gastos pessoais. É muito comum verificar o uso de cartão de crédito corporativo para os gastos pessoais, como os gastos em lojas, passagem aérea de férias para a família, enfim.
Para o fisco brasileiro, isso poderá ser classificado como uma retirada de recursos e, consequentemente, sofrer tributação. O cartão de crédito corporativo sempre deverá ser utilizado com um bom senso. Utilizar o cartão de crédito com a finalidade de uso pessoal e não aquele de uso assim, restrito da atividade da sua empresa no exterior, ou seja, uma offshore, ou seja, uma LLC, poderá sim ser questionado pela Receita Federal. É um ponto que deverá ter muito alerta aí para os contribuintes, porque o olho na Receita Federal sobre esses gastos de cartão de crédito internacional é muito grande. E aí a gente sempre pontua nas reuniões, né, Patrícia, que a questão do fisco, ela é interpretativa, né? Exato. Não existe uma regra preto no branco que a gente vai seguir ali, a gente fala, né, com o regulamento embaixo do braço, Pois e vai seguir as regras. Então, a gente sempre prefere adotar uma postura mais conservadora, Isso. por ser uma questão puramente interpretativa, e a gente ficar, na verdade, na mão de uma interpretação do fiscal. Né? Exato. E a gente, como está em diário, que eu disse, conhecimento, até mesmo no dia a dia, estando com a Receita Federal, entendendo como um fiscal iria interpretar esses gastos, né? Isso faz com que, ao longo, né, até da minha carreira, ao longo aqui da Shield, a gente consiga realmente ter essa sensibilidade, né, do outro lado da mesa, que seria com o fiscal da Receita, como enxergaria isso. Então, eu sempre gosto de dar um alerta sobre esse assunto, porque é muito questionável. Né? Tanto pode ser questionado, por exemplo, não só aqui na pessoa física do Brasil, mas de repente para adotar essa despesa como uma despesa dedutível na pessoa jurídica. Então, nós estamos aqui falando da pessoa física, mas isso pode se estender muito mais além que a da pessoa jurídica. E a pessoa achar que isso daí vai entrar na base de cálculo, pagar menos imposto, seja nos Estados Unidos, na pessoa jurídica, e não vai. Ele vai sim entrar com uma despesa, mas não despesa operacional. Tá? E aí, mais um alerta. Se no outro país não considerou como despesa operacional, com certeza para o Brasil vai seguir a mesma regra. Se não foi lá, por que aqui será permitido? Então, vale o alerta para todos vocês. Um outro ponto aqui é manter em compliance toda a documentação. E é muito importante para os casos em que as pessoas físicas mantêm operações de mútuo, integralização de capital, amortização de empréstimos com as suas empresas estrangeiras, é sempre manter as operações devidamente formalizadas e assinadas. Esses documentos são muito importantes no caso de uma fiscalização ou malha fina da Receita Federal. Então, vamos estar em dia também com esse compliance, manter esses documentos arquivados. A Receita Federal mantém os arquivos, pede para os seus contribuintes, né? Está em lei isso durante 5 anos. Então, é muito importante esses contratos de mútuos estarem sempre atualizados. Temos aqui um outro caso também, falando com isenções. Quando a gente fala em isenção para rendimentos no exterior, infelizmente, existe muitas poucas isenções permitidas em lei. Então, com a legislação atual, o que a gente pode usufruir, né, de isenção com rendimentos recebidos no exterior? Bom, vamos lá. Para usufruir essas isenções ou até mesmo reduções que a lei permite, depende da transação que vai ser efetuada. Como, por exemplo, variação cambial que seria levada à tributação. Você tem um limite de isenção mensal do valor até R$ 35.000. Aí não tem apuração do ganho de capital. A mesma regra é válida para a venda de ações no exterior. Isso pela lei atual, tá? A compensação de impostos federais recolhidos em outros países ou reciprocidade também pode tomar como compensação e diminuir a base de cálculo desse imposto. Sempre é muito importante possuir nessas horas um consultor fiscal com uma expertise global para melhor interpretação ou aplicação da lei corrente. Temos que ficar alertas por alguns investimentos estrangeiros que são considerados, na sua origem, isentos de tributação, mas que no Brasil são considerados tributáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, o Municipal Bonds não é tributável nos Estados Unidos, mas no Brasil isso é renda para a pessoa física. E então se detém a tributação. Mesmo vale dizer, juros de caderneta de poupança no Brasil é isento, mas isso não quer dizer que vale a regra para os outros países.
Bom, somente aqui para finalizar, a legislação atual para residentes fiscais no Brasil, os rendimentos recebidos do exterior, repatriados ou não, estão sujeitos à tributação de imposto de renda, como juros, dividendos, aluguéis, vendas de ativos. Porém, para os bens adquiridos em um período em que o contribuinte era considerado como não residente fiscal, no momento da venda desses ativos, o ganho de capital, por exemplo, ações, bens, imóveis, serão considerados isentos. Só que, caso seja aprovada a PL 4173, a previsão é que essa isenção não será mais permitida. Então, assim, para quem morou fora do país durante muito tempo, ou nos Estados Unidos, seja lá qual país que foi, teve seu patrimônio aí aumentado, voltou a morar no Brasil, voltou a ser residente fiscal, qualquer movimentação de liquidação seria isento, não seus rendimentos, tá? Os rendimentos, a partir do momento que você coloca o pé aqui no Brasil, por exemplo, ações, se eu vendi no período de ações que eu adquiri no período de não residência, o ganho de capital sobre ações vai ser isento. Porém, os rendimentos dela, oriundos dessas ações, dividendos, por exemplo, você passa a ser tributado. Isso nunca foi isento de tributação. Mas, mais uma vez, com o caso ocorra, né, a alteração da lei, essa isenção, infelizmente, não será mais permitida. Pessoal, falando sobre a PL, eu vou passar a palavra aqui para o Eric, que vai trazer para a gente, né, as alternativas que a gente tem de planejamento, dada o texto atual dessa PL. Então, Eric, se você puder explicar um pouquinho o conteúdo da tua apresentação, né, fazer essa breve introdução sobre a PL. Vou de novo convidar o pessoal a deixar as dúvidas através do chat, que assim que o Eric finalizar, a gente passa a responder as dúvidas. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Obrigado aqui por estar presente mais um dia aqui conosco da Shield, acompanhando aqui nossos insights, nossos posicionamentos. Antes de começar minha apresentação, que será muito baseada aqui em algumas alternativas de planejamento tributário, em virtude aí do que a gente tem acompanhado de inovações legislativas e aumento, certo, da pressão regulatória para os investidores offshore, a gente está acompanhando aqui em tempo real, certo, a votação do PL. Ele acaba de ser posto, de fato, para votação. O líder do governo, José Guimarães, acabou de dar um discurso na Câmara que a matéria está conclusa para votação e vai para apreciação do plenário ainda hoje. Então, é muito provável que a gente tenha uma expectativa aí de uma aprovação ou não, né, do Congresso. A gente nunca sabe quais são as nuances aí do que vamos enfrentar, mas que a matéria será apreciada hoje. É uma novidade aí que a gente está acompanhando e gostaríamos de compartilhar com vocês. A agenda aqui, eu traduzi aqui em bullets os principais pontos que eu vou trazer aqui e apresentar para vocês. Quais são esses bullets e por que estão elencados dessa forma? Aqui são as alternativas de planejamento em virtude da legislação especificamente. A gente chegava até o ano de 2023, a gente tinha manifestações que eram manifestações isoladas, não tinha nenhuma legislação que dava uma segurança jurídica para o contribuinte que detinha investimentos offshore ou até uma empresa offshore. Então, o novo PL, ele traz consigo, ao mesmo tempo que ele traz essa segurança jurídica, ele também traz a oportunidade de planejamento, onde a lei há planejamento. E muito disso aqui a gente vai elencar para você as principais alternativas que a gente tem feito. Todos os nossos clientes, eles chegam aqui, a gente tem acompanhado isso e mapeado para eles quais são os pontos de atenção que essa nova legislação, caso seja aprovada pelo Congresso, a gente tem que trazer ao debate. Não tem um tema mais quente, não tem nada mais pertinente no momento do que debater isso. E são 6 temas de não só planejamento tributário, mas também planejamento sucessório. Mas começando pelo PL, a gente tem aqui a atualização do estoque de lucros até 31/12, então é possível aí que a gente tenha esse, entre aspas, benefício fiscal. Algumas vezes eu vou fazer um paralelo que não vai ser exatamente o tema elencado, mas para facilitar o entendimento, o tema por si só é muito complicado, eu farei esses paralelos. A própria transparência da controlada para fins fiscais, então, aqui é uma forma de declaração específica para um tipo de ativo específico da sua empresa offshore. A possibilidade de compensação de prejuízos e impostos no exterior para pessoas físicas. E também a estrutura da Bolcorp como mecanismo para evitar o state tax e também poder compensar ou até deduzir da base de imposto os impostos pagos nos Estados Unidos. E também o diferimento de até 16 meses contra o recolhimento mensal das pessoas físicas, que trouxe consigo o SPL.
Primeiro ponto de todos, a gente vai tratar aqui da tributação do estoque de lucros acumulados. O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui que eu tenho uma empresa offshore da década de 90 e aquela empresa offshore que nunca foi para retirada, para pagamento de despesas pessoais mensais aqui de pessoas físicas no Brasil. Era de fato o que a gente chama aqui comumente de Private Investment Company, as PICs, que eram de fato para investir no mercado americano, no mercado seguro, mercado com a classe de ativos, a Disneylândia do mercado financeiro, como ela costumam chamar. Quando você vai para a contabilidade, tem uma conta contábil específica, certo? Tem uma linha específica que chama de lucros acumulados. Ou seja, a partir do meu capital aportado, quanto aquilo deu de lucro desde o momento em que eu abri a minha empresa offshore. E para isso, ao invés de você distribuir os recursos, vamos pensar, a mecânica de uma empresa offshore é muito parecida com a mecânica de uma empresa no Brasil. Você distribui recursos de uma empresa via dividendos. A distribuição de dividendos, se o PL passar, como a Patrícia muito bem explicou, o Pedro ontem, a Adriele também, vai até as alíquotas progressivas de 22,5%. O PL, o texto original agora, ele vai poder você atualizar esse estoque de lucros, ou seja, na sua declaração de imposto de renda. Se você tem um capital aportado, você vai poder fazer a atualização desse saldo, pagando uma alíquota de 6%, ao invés de você distribuir lucros, que seria uma alíquota até de 22,5%. O próprio PL, ele também traz consigo a operacionalização desse pagamento, ou seja, a base de cálculo, como vai ser o pagamento, possibilidade de parcelamento ou não. E isso é muito interessante porque não é necessário uma instrução normativa. É um benefício fiscal, um paralelo, um benefício fiscal concedido pelo governo, pela iniciativa federal, para poder arrecadar em virtude dos impactos orçamentários do começo do ano. Hoje de manhã a gente acompanhou uma notícia que divulgou que é possível que haja uma majoração dessa alíquota de 6% para 8%, em virtude de uma discussão regulatória que nem cabe muito dizer sobre os fundos exclusivos. Se a gente lembrar a linha do tempo que o Pedro construiu lá ontem, a MP foi convertida em uma outra MP e depois foi convertida no PL, que acabou incorporando o texto de fundos exclusivos no exterior. Então, aí, atualmente, pelo texto, estamos numa alíquota reduzida de 6%, que pode ser majorada para 8%. Vamos ver aí como é que o Congresso ele vai analisar aí agora, que está posto em pauta definitivamente, e vamos manter todos atualizados. Aqui a gente trouxe um exemplo de um balanço, certo? Como é que funciona, qual é a linha aqui específica do balanço que a gente tem que atualizar. Aqui é um balanço, aqui para fim de compliance, é meramente ilustrativo, tá? Se vocês verem aqui o que está borrado é o Eric Abramovich Limitada, é a minha offshore. Então eu trouxe aqui uma linha de lucros acumulados de minha offshore, que estaria em aproximadamente 580 mil dólares. Esses 580 mil dólares é o lugar, é a conta contábil específica para nosso cliente Shield aqui, que já tem um balanço formalizado para a gente. Caso vocês queiram atualizar para olhar essa linha, se tiver lucros acumulados e você quer ter acesso a um evento de liquidez, é essa linha de lucros acumulados. Eric, a gente tem algumas dúvidas sobre a atualização da base de cálculo. Vamos deixar todas elas para o final? Eu acho que faz mais sentido. Vamos sim, olha. Quando a gente chegar no Q&A, a gente pode fazer dessa forma. A segunda alternativa de planejamento aqui faz muito referência à transparência para fins fiscais. É uma alternativa super interessante para as startups e também as venture que investem em venture capital. O que é a transparência para fins fiscais, tá? Vamos pensar que você constituiu uma empresa offshore, só que ela não existe para fins de declaração de imposto de renda. É como se você fosse declarar todos os seus ativos subjacentes da sua empresa offshore, ou seja, se eu invisto em ações da Apple, ações da Tesla, era como se ela não existisse. Então, você vai declarar no seu imposto de renda diretamente as ações da Apple, as ações da Tesla, que é um exemplo hipotético. É uma alternativa interessante, porque se for mantido para fins fiscais da transparência, é mantido o regime de caixa. E como a Patrícia explicou, o Pedro explicou, também a Adriana explicou ontem, existirá uma alternativa hoje em dia que vai ser a questão do regime de competência. Toda empresa offshore, 31/12 de cada ano, vai ter que fechar um balanço e pagar o imposto no ano subsequente, mesmo que não esteja lucro distribuído. Esse é o que a gente chama do regime de competência. Então, para quem tem os ativos de venture capital, private equity, as startups também, que o Brasil aqui, por ser um berço de unicórnio, certo? Ser um grande hub de investimentos em startups, o legislador ele trouxe essa oportunidade para que seja declarado diretamente na pessoa física e mantido o regime de caixa. O que isso quer dizer? Bom, aqui vamos pensar no exemplo hipotético de que eu invisto em startups via minha empresa offshore. Em 31/12 de cada ano, eu vou ter que fazer
um fechamento do meu balanço, e eu vou ter que fazer atualização a valor de mercado das minhas startups e vai compor o lucro da startup e eu vou ter que tributar no ano subsequente. Só que esse ativo não é líquido, ele ainda não está disponibilizado efetivamente para a pessoa jurídica. Ou seja, eu vou ter uma tributação sobre ganhos não realizados. E isso é muito ruim para aqueles investidores que não querem pagar imposto de fato para os ativos que não estejam efetivamente percebidos na pessoa física. Então, o que é que o legislador trouxe? Posso abrir aqui, optar pela transparência para fins fiscais da minha offshore, para declarar todos os ativos de private equity e venture capital para em 2, 3, 4 anos, quando eu tiver de fato um evento de liquidez, eu tributar como se fosse detido pela pessoa física. Um ponto muito importante aqui, a opção para cada controlada, ou seja, se você optar aqui no regime de uma double corp. A double corp é um offshore em BVI, muitas vezes, que detém uma corporation nos Estados Unidos. Eu posso declarar a transparência para cada controlada direta ou indireta. Ou seja, minha offshore é o que comumente se chama no mercado de uma offshore opaca, certo? Eu posso declarar minha offshore diretamente para fins fiscais como se ela existisse e declarar a corporation como se fosse transparente. Então, vamos pensar aqui, para cada estrutura vai ter uma alocação de ativos distintos, porque eu posso ter a corporation com venture capital transparente e eu só vou fazer a tributação nos eventos de liquidez a longo prazo, e a offshore eu continuo declarando para os ativos financeiros que pagam dividendos, cupons de bonds ali de forma mensal ou de forma quinzenal, eu posso declarar ainda como se ela fosse opaca, como se ela de fato existisse. E dessa forma, só vou pagar um imposto no ano subsequente. Você tem ainda um mini diferimento que eu vou mostrar a seguir. Um ponto aqui que é um ponto aqui de atenção que a gente traz aqui por fins de oportunidade de planejamento. O legislador ele traz consigo a questão que a opção de você optar por essa transparência para fins fiscais é irrevogável e retratável. Ou seja, você não pode voltar atrás. Sua declaração de imposto de renda do ano subsequente, você vai ter que declarar se vai querer ela de forma irrevogável e retratável. Você não vai poder voltar atrás. Mas isso é uma forma da legislação. Você vai conseguir fazer essa voltar atrás, entre aspas, caso você constitua uma nova empresa offshore. Então é meio que você optar, voltar atrás na marra, você contribuir com esses ativos para uma nova empresa offshore. É um pouco aqui, não está na legislação específica, mas sempre que o legislador ele escreve o texto frio da lei, se encontra as oportunidades e brechas aqui de planejamento. Essa estrutura da double corp, como a gente está mostrando, que é offshore detendo a corporation, porque ela é uma alternativa muito importante para fins de planejamento sucessório e também planejamento tributário, se o PL passar. Primeiro, ela vai evitar o estate tax. O estate tax é um imposto de herança nos Estados Unidos que vai de 18% a 40%. É quase confiscatório, né? Para quem já participou de alguns outros webinars que a gente bateu nessa tecla, é quase confiscatório. Se a gente for pensar numa lógica aqui, a cada 3 gerações, sem nenhum planejamento sucessório nos Estados Unidos, seu patrimônio volta para o fisco americano. Essa é a nossa grande aqui atuação para evitar que isso aconteça. Então, quando você tem um offshore que ela vai deter essa C Corp, que ela é uma LLC que é tributada como corporation, você elimina o estate tax que vai de 18% a 40%. E aqui, qual é o outro ponto de atenção aqui? Que os impostos eles serão segregados por estrutura. O PL traz consigo essa previsão. Tá? Ou seja, vamos pensar aqui essa corporation, essa estrutura da Bocorp, que teve aqui um lucro de 1 milhão no ano. Só que desse lucro de 1 milhão, 900 mil foi da estrutura corporation. Sendo 900 mil da estrutura corporation por si só, não vai compor a base de cálculo do lucro do offshore. Então, vamos pensar que a offshore ela vai ter um lucro aqui somente de 100 mil, que vai fechar e distribuir, tem que pagar o imposto no ano subsequente. A corporation ela vai segregar. Quando a gente for para a ficha do imposto de renda, para a declaração do imposto de renda, é provável que venha uma instrução normativa e uma ficha específica para quem detém controladas no exterior. E nessas controladas você vai declarar diretamente a sua offshore e as controladas indiretas. Então, será segregada agora por estrutura, a questão da transparência vai ser por estrutura, lucros por estrutura, visando evitar uma bitributação. Aqui é um ponto que a gente também gosta de reiterar que foi comentado que perdeu o diferimento das estruturas offshore por conta da necessidade de adesão ao CDE. De fato, o diferimento perdeu o diferimento ad eternum,
certo? Aquele diferimento para quem detém uma estrutura offshore desde a década de 90, nunca retirou, de fato, nunca pagou imposto. Só que você tendo uma estrutura offshore, você continua tendo diferimento, só que agora é um diferimento de até 16 meses. Vamos pensar aqui um caso hipotético. Eu, Eric, tenho uma empresa offshore, aquela empresa que eu mostrei o balanço, então eu invisto em ações da Apple. Essas ações da Apple me pagam dividendos em janeiro de 2024. Se eu investisse diretamente na conta de uma pessoa física, na minha pessoa física, eu teria que pagar o meu carnê-leão, como a Paty comentou, até o último dia útil do mês subsequente. Então, até ali o dia 28 de fevereiro do mês subsequente, eu teria que pagar o imposto. Se você tem uma estrutura offshore, você tem ali o diferimento de até 16 meses. Por quê? Recebi o dividendo em janeiro de 2024. Fechei o balanço somente em 31/12 de 2024. E eu só vou pagar o imposto junto com o imposto de renda do ano subsequente. Então pode ser até 16 meses, você não tem a oportunidade de fazer uma grande bola de neve de reinvestimento, uma curva assim progressiva de fato, mas você tem a oportunidade de montar uma mini bola de neve. Você tem 16 meses para aqueles lucros que você tem, você reinvestir e pagar o imposto. É um outro ponto aqui de atenção que a gente traz aqui como alternativa, que o PL traz consigo essa segurança jurídica. Conforme eu comentei aqui, a gente tem um Radar PL, certo? Que é o Radar PL, que é o 4173, é onde a gente está mostrando um canal oficial do nosso WhatsApp, certo? Que a gente está acompanhando em tempo real tudo que que envolve tributação no exterior, o PL agora que a gente está acompanhando em tempo real, que envolve tributação não só de imposto de renda, mas também imposto de herança, que é o TCMD do exterior, na reforma tributária, e temas importantes tributários societários para os investidores internacionais. Recentemente a gente publicou também a questão que BVI saiu da lista negra da União Europeia, que é a chamada blacklist. Então, tudo que envolve investidor internacional que tem sentido informar para os nossos clientes, a gente manda nosso grupo. Atualmente a gente conta aí com 600 pessoas, estamos crescendo cada vez mais. Então, caso vocês queiram entrar, somente copiar o QR Code aí que está na tela e vocês vão ser muito bem-vindos. Pessoal, eu selecionei algumas perguntas. Eric, tem bastante dúvida ainda com relação à atualização da base de cálculo. Então, aqui, primeiro, tem bastante gente perguntando se vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada e a gente vai divulgar tanto o vídeo de ontem quanto de hoje no nosso canal do YouTube. Então, para quem pegou a apresentação no meio, não conseguiu, assistir a apresentação de ontem, vai ficar tudo gravado no nosso canal. Mas, Eric, sobre a atualização da base de cálculo, eu acho que o primeiro ponto aqui que apareceu algumas vezes no chat é se entra a questão da variação cambial no cálculo, né, dessa atualização, para quem faz sentido essa atualização, e se essa atualização também abrange a pessoa física. Se você puder fazer um overview disso, acho que vai ficar mais claro para quem está de casa. Então, perfeito. Para a pessoa física, você efetivamente já vai tributando pelo regime de caixa, então não faz tanto sentido você atualizar esses valores. Faz sentido muito você atualizar no questão das offshore. Se você tiver uma empresa offshore, faz muito sentido você pegar, se você quiser ter acesso a um evento de liquidez, todos os clientes que estão chegando aqui, eles perguntam para a gente, por que eu devo ou não atualizar a minha estrutura offshore com essa questão dos lucros acumulados que eu tenho? Por quê? Aquela pessoa que tem um offshore desde os anos 2000, década de 90, que são muitas pessoas, 2010, que tem aquela linha de lucros acumulados que eu mostrei, que tem um valor relevante, se você quiser ter acesso àquilo ali, todos os seus investimentos que deram certo, você quer colher seus frutos em vida, ou seja, quero comprar uma casa em Portugal, quero comprar um apartamento em Miami, quero viajar com minha família, quero, sei, comprar uma casa no Brasil, quer ter acesso a essa liquidez pagando menos imposto, é super interessante porque você vai ter aí aproximadamente 16% de economia de imposto. E 16% de economia de imposto, quando a gente está falando aí de US$ 1 milhão, vai quase US$ 160 mil. Então, faz muito sentido para aquelas pessoas que querem ter acesso à liquidez nesse curto prazo. Para quem não quer, quem acha que de fato não tem esse dinheiro para pagar o imposto agora, inclusive tem um mecanismo de retirada da empresa offshore para pagamento de imposto, mas quem não quer, de fato, não faz tanto sentido. É sempre uma decisão muito pessoal do cliente e também uma decisão do investidor, o que ele pensa de sucessão, como costumo falar, planejamento sucessório não tem receita de bolo. Então, cada um vai da sua decisão aí do investidor ou não. Então, quer dizer, às vezes o cliente ele pode até ter
uma base tributável grande, né, por conta dessa diferença de valor de custo para valor de mercado. Ele Aham. teria uma economia grande aqui, mas se ele não vai utilizar esse recurso, não necessariamente para ele é interessante realizar essa antecipação de imposto com desconto, né? Acho É, que vale avaliar de fato caso a caso. avalia de caso a caso. Então, cada um ele vai ter aí a sua forma, certo? A sua decisão de investimento de fato e de acesso à liquidez. Tem cliente que chegou aqui com aproximadamente US$ 1 milhão de lucro acumulado, ele está aqui no fim da vida, ele quer curtir a vida com filhos e netos, então faz sentido para ele. Obviamente, se o PL passar, vai ser benéfico para ele. Estrutura offshore valeu muito a pena 20 anos atrás, quando ele pôde reinvestir e formar essa grande bola de neve de lucros acumulados. Tem uma dúvida aqui que eu acho que vai bem em encontro com a apresentação da Patrícia, uma dúvida sobre pessoa física, se existe tributação da variação cambial no resgate de títulos no exterior, mesmo sem a repatriação do recurso. Patrícia, acho que ontem a gente comentou um pouquinho durante a apresentação da Adriele que o Brasil ele tributa por regime de caixa, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que talvez responda a dúvida da Márcia. Respondendo à sua dúvida, mesmo rendimentos recebidos no exterior não repatriados para o Brasil, tem que haver sim a tributação, como a Olivia falou, pelo regime de caixa. Com relação à variação cambial, se a gente falar um pouquinho como é a legislação de hoje, né, a gente tem que analisar não para rendimento, tá? Mas sim, por exemplo, como vendas de ações, é bom analisar nos dias de hoje se foi em recurso em moeda estrangeira ou se foi em recurso em moeda nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque se for em recurso em moeda estrangeira, no momento que for se fazer esse cálculo, a variação cambial, ela será isenta de tributação, não é considerada. Caso seja recursos oriundos de moeda nacional, a variação sim vai ser tributável, a variação cambial, isso nos dias de hoje. Caso tenha essa alteração na PL, não está mais previsto essa isenção de variação cambial se o recurso for em moeda estrangeira, tá? Então tem que ficar muito alerta com relação a isso. Então, quer dizer, né, Patrícia, o cliente ele pode ter um prejuízo em dólar, mas um lucro pela variação cambial, né? Então, quer dizer, na operação que ele fez, comprou a 10, vendeu a 8, ele teve um prejuízo, mas no câmbio, se ele ganhou, ele vai precisar realizar esse oferimento de imposto, né? Perfeito. Complementando com relação aos nossos pontos de atenção, eles são voltados para a pessoa física, tá? Para menor exposição para a Receita Federal, como o uso do cartão de crédito, não ter o reflexo na pessoa física por ser considerado, de repente, isso como um rendimento. Contratos de mútuos, empréstimos, integralização, a mesma coisa, para que a pessoa física não tenha um reflexo negativo perante a Receita Federal. E isenções também, tudo voltado para a pessoa física, mas aqui mostrando em que condições, né, eu teria uso de cartão de crédito para uso pessoal com relação a uma pessoa jurídica. Vale dizer também a mesma coisa para os empréstimos, mas sempre voltado para a pessoa física. Esse é um ponto de muita atenção. Acho que aqui, Patrícia, vamos também reforçar, também é uma dúvida que está aqui no chat, que com a PL a gente perde a isenção de 35 mil mensais, e aí a gente tem uma isenção de 6 mil anual. Ela não é uma isenção de 6 mil mensal, como o Odair Maia colocou aqui. Então, Odair, a tua frase ela tá perfeita, tirando o finalzinho que não é mensal. Ela é uma isenção de 6K anual. Anual, pois é, isso mesmo. Nessa PL não fez menção dos 35 mil reais de isenção, pois acreditamos que isso realmente não vai ser mais válido. Vai ser só mesmo a isenção da tabela que é de 0% de anual de 0 a 6 mil reais. É muito pouco, é muito pouco. Mas, enfim, eu já fiz uma simulação desses cálculos, o que seria a isenção dos 35 mil reais e essa tabela nova progressiva, a diferença não é muito, mas nós ficamos assustados, porque a gente tinha aquela ideia, né, de uma isenção de 35 mil reais por mês que, de repente, vai vir à tona.
É que tem algumas dúvidas aqui pertinentes ao teu tema. Se você quiser selecionar algumas, a gente já tá chegando no fim, e aí dá tempo da gente responder algumas e encerrar. Perfeito. Vou pegar aqui algumas perguntas de alguns clientes aqui, participantes também, começando aqui, que é a questão dos dividendos da Apple. Devem ser pagos via Carnê-Leão, se você investir via dividendos da Apple. É, se os dividendos recebidos devem ser pagos via Carnê-Leão até o mês subsequente, até o mês seguinte. Mas como já somos tributados nos Estados Unidos em 30%, teríamos que recolher o imposto aqui, você tem que recolher o imposto aqui. Os Estados Unidos, ele tributa para saber, na alíquota máxima, para saber o quanto você tem que pagar. Então, Estados Unidos, se você for investidor, via pessoa física, recebendo dividendos de lá, você vai ser tributado na alíquota máxima. Para caso você queira ser tributado na alíquota mínima, você entrega um tax return, certo? Que é aquela declaração do imposto de renda da pessoa física, para saber quanto você deveria, de fato, ter que ser tributado. Só que tem um ponto aqui de atenção, tá? Estados Unidos e Brasil eles têm um acordo de reciprocidade. Ou seja, toda origem de renda nos Estados Unidos, cujo imposto foi pago nos Estados Unidos, você pode compensar esse imposto pago aqui no Brasil. Ou seja, quando você for declarar seu Carnê-Leão, logo embaixo vai ter um pontinho específico de imposto pago no exterior. Como lá você é retido numa alíquota de 30% flat na fonte, imposto de renda é retido na fonte dos Estados Unidos, que eu chamo do withholding tax. Quando sair no seu extrato, você declara lá o valor que você pagou de imposto. Via de regra, é muito maior do que o valor que você paga aqui, você coloca até o máximo que você deveria ter pago aqui no Brasil. Então, aqui na lógica atual é 27,5, se o PL passar vai ser 22, e lá você vai pagar 30%. Então, lá, via de regra, você paga muito mais. Complementando aqui o que o Eric falou sobre a reciprocidade com os Estados Unidos, o único ponto de alerta é que, a partir do momento que você compensa um imposto já recolhido nos Estados Unidos sobre um rendimento recebido nos Estados Unidos, esse imposto ele não poderá ser restituído. Uma vez se você compensa no Brasil aquilo que você vai receber de volta, a Receita Federal poderá e com certeza glosar esse tipo de compensação. Eric, aqui a gente tem uma pergunta do Kleber perguntando como deve ser elaborado o balanço da estrutura offshore e qual o custo do ativo que deve entrar nessa contabilidade. Apesar da Adriele, que é quem cuida, né, da parte de contabilidade aqui dentro com a gente, ter falado ontem, eu acho que é uma pergunta bem pertinente para a gente responder hoje, dado que essa contabilidade passa a ser obrigatória a partir do ano que vem. Aqui a gente tem alguns pontos específicos que deve seguir aqui o CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aqui do Brasil, e deve estar em congruência também com o IFRS, que é os padrões de contabilidade internacionais, que são muitas vezes propostos pelos Estados Unidos. Esses dois mecanismos aqui, esses dois nortes, eles têm que conversar entre si. É provável aqui que a gente tenha alguma discussão, aqui, um calcanhar, certo? Um cotovelo entre as áreas, entre os pronunciamentos contábeis aqui do Brasil e também dos Estados Unidos, os internacionais também, para saber como, de fato, vai ter que ser feito a contabilidade da empresa offshore. Que ainda não tem alicerce, não tem suporte jurídico ou contábil para poder falar sobre isso, mas terá que seguir esses dois padrões contábeis. Aproveitando aqui, eu vou tirar também uma dúvida aqui do Eduardo em específico, que é quem define o que são ativos de private equity ou não líquidos? O governo? Não. Quem define, de fato, é o investidor, certo? Não existe nenhuma legislação, regulamentação que vai falar isso aqui é um ativo de private equity, isso aqui é um ativo de startup, isso aqui nada do tipo. O que define o que são ativos de private equity ou não líquidos é os eventos de liquidez que você tem. Então, por exemplo, se eu invisto, como eu disse, estou pegando aqui a ação da Apple porque é muito palpável e as pessoas conseguem conceber melhor. A ação da Apple me paga dividendos aqui de uma forma mensal, certo? Trimestral. Então, é uma ação líquida. Eu posso vender ela amanhã na Bolsa de Valores americana, ela me paga dividendos, então ela é super líquida. Para aquelas ações que eu não consigo vender, que os ativos ali estão presos no longo prazo, eu não tenho uma disponibilidade econômica e jurídica plena, aquilo ali que eu posso vender a qualquer tempo, então esses são os ativos ilíquidos. Via de regra é o Private Equity Venture Capital. Você participa de uma rodada de série D em uma empresa, uma startup, um unicórnio aqui brasileiro em Cayman. Aí o evento de liquidez vão ser para 2, 3 anos. Então esse aqui é um ativo ilíquido. Um imóvel é um ativo líquido. São esses tipos de ativo, perfis financeiros aqui,
que o investidor deve levar em consideração. Eric, queria pedir para você falar, sei que foi a primeira dúvida que a gente respondeu, mas o nosso cliente Augusto aqui, ele está perguntando, ele fala, pessoal, boa tarde. Como será feita a atualização do valor de uma offshore usando a alíquota de 6% que está sendo proposto? O estoque de lucros poderá ser tributado, poderá ser atualizado? Só para a gente fazer um resumo disso para não deixar ele sem resposta, por favor. Não, perfeito. Aqui, tenho o maior prazer em responder. Como é que vai funcionar aqui? A gente vai ter aqui o balanço, certo, da empresa offshore, tendo o balanço da empresa offshore fechado em 31/12/2023, tem uma linha específica que é a linha de lucros acumulados. Sobre essa linha de lucros acumulados, você aplica seus 6% mediante o câmbio específico da lei, que a lei estabelece, e você atualiza na sua declaração de imposto de renda o saldo dela em 31/12/2023. Então, na próxima declaração, ano competência 2023 e 2024, você vai atualizar o saldo pagando 6%, e esse pagando 6%, ele vai ter base jurídica, o triângulo societário, certo? Então, entre o balanço offshore, imposto de renda pessoa física e documentos societários da empresa, você vai fazer essa atualização com base no balanço fechado em 31/12/2023. Aí a linha de estoque de lucros acumulados, se tiver lá US$ 1 milhão, você traduz ela para o real. Traduzindo para o real, você paga 6%, atualiza na sua ficha de bens e direitos o valor do saldo em 31/12/2023 e você vai ter acesso àquela liquidez de 5 milhões sem pagar imposto. E esse vai ser, na verdade, o teu novo valor de custo para as próximas declarações de imposto de renda, né? Então, após essa atualização de base, a partir do próximo ano, esse é o teu novo valor de custo, né? Essa integralização no offshore, ela passa a ter essa diferença positiva após a atualização. Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos encerrar aqui a live. Eu acho que a gente já cobriu a maior parte das dúvidas. Lembrando que as dúvidas que ainda tiverem aqui, a gente passa por e-mail, as respostas por e-mail para vocês, e a live vai ficar gravada para quem quiser consultar. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, todas as dúvidas enviadas, agradecer os nossos parceiros mais uma vez. Nosso muito obrigada, e precisando de qualquer coisa, a gente vai deixar aqui o nosso QR Code para vocês falarem com um dos nossos assessores. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos.